Pessoal, bom dia mais uma vez, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra de Deus para a tua vida, falando acerca da sabedoria de Deus, né? Como viver de forma sábia, evitando assim a insensatez, a estupidez humana. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. E eu gostaria de citar Provérbios capítulo 13, versículo de número 20, que diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, versículo número 20. Eu gostaria de falar sobre esta boa palavra que nós acabamos de ler, sobre algumas atitudes de pessoas muitas vezes insensatas. A primeira atitude é essa, quando se anda com pessoas que não obedecem a Deus, que não andam segundo os preceitos de Deus. Não são todos, é claro, tem muitas pessoas que, por exemplo, não confessam a fé cristã, mas são pessoas de bem. Salomão disse: eu vi justos com obras de ímpios e ímpios com obras de justos. Mas o primeiro conselho que eu gostaria de dar é esse: quer ser sábio, devemos andar com pessoas sábias, pessoas mais experientes do que nós. Eu particularmente sempre gostei de andar com pessoas mais velhas do que eu, para me trazer sabedoria, experiência de vida, aquilo que possa acrescentar em nossa vida. Então anda com sábios, e a Bíblia diz que será cada vez mais sábio. Segundo conselho, segundo aprendizado que eu vejo, é que o tolo ele se mantém em silêncio. Quando o tolo se mantém em silêncio, não será identificado como tal. Olha só o que a Bíblia diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios capítulo 17, versículo de número 28. A Bíblia diz que até o insensato é tido por sábio quando fecha a boca. Você já prestou atenção que Deus nos deu os dois ouvidos, e uma boca. Mas a Bíblia diz que a língua é um mal que ninguém consegue frear. E olha que Deus ainda colocou os dentes para frear a língua, colocou os lábios, mas ninguém consegue frear a língua. Devemos ter muito cuidado. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nas palavras. Então devemos ter esse domínio com a língua, com as palavras, que é algo muito perigoso. Olha só outro fato interessante: o insensato está sempre no centro da contenda. O que a Bíblia diz? As palavras do tolo provocam briga, e sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são armadilha para a sua alma. Provérbios capítulo 18, versículo de número 6 e versículo de número 7. Então devemos fugir de contendas, de briga, de confusão. A Bíblia diz que uma casa dividida ela não pode subsistir. Não pode subsistir quando a ira, a contenda, a ódio, a briga, a confusão. Devemos fugir de tudo isso. Deus abomina a ira. Deus nos chamou para a paz, a Bíblia diz. Devemos ter paz com Deus, paz com os homens. Paulo diz: se possível for, devemos ter paz com todos os homens e paz consigo mesmo. Não é verdade? É bíblico, para a glória do Senhor Jesus. Olha só que coisa interessante: o sábio sempre se afasta do tolo quando percebe que ele não quer aprender. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Provérbios capítulo 14, versículo número 7. Coisa interessante aqui, mandando a gente manter a distância. Quem nunca chegou num lugar ou local perigoso e se deparou-se com aquela placa, aquela placa lá: mantenha a distância, porque às vezes lugar perigoso, lugar que pode ser prejudicial à nossa vida. Então muito cuidado com quem você anda, tá certo? Se está levando você para o mau caminho, procura se afastar, e Deus vai te abençoar ricamente para a glória do Senhor. Olha só, todo mentiroso é tolo. O que a Bíblia diz acerca disso? Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos.
e quem espalha calúnia, tolo é. Provérbios 10, 18, né? Então, devemos se afastar. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, diferentemente de Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida, né? Caminho sem Jesus é atalho, né? Verdade sem Jesus não existe, é mentira. Vida sem Jesus não é vida, é morte. Certo, pessoal? Que possamos guardar esta palavra e andar com a verdade. A Bíblia diz que nada pode contra a verdade, senão a própria verdade, né? Louvado seja Deus. Outra coisa interessante, normalmente o tolo só é mudado se for corrigido na infância, né? O que é que a Bíblia fala sobre isso? A insensatez está ligada ao coração da criança já, né? Mas a vara da disciplina a livra dela. Provérbios 22, versículo de número 15, né? Já falando acerca da correção da criança, a importância, né, da correção. Hoje já existem algumas leis que já não se pode mais bater na criança, não se pode mais corrigir. Também sou contra o espancamento de uma criança, mas você já prestou atenção que a partezinha da bunda da criança, das nádegas da criança é macia, né? Olha só a sabedoria de Deus. Pois é justamente para levar uma chinelada ali de vez em quando, né? Você lembra, o pessoal mais antigo dizia que levava chibatadas com varas de mameleiro, né? Com cinturões, né? E nem por isso ninguém morreu. A Bíblia diz que quando a gente é corrigido, nem por isso a criança vai morrer por causa disso. Importância a correção. O próprio Deus nos corrige como filho. A Bíblia diz que somos corrigidos, né, pelo Senhor. E a Bíblia diz que por um momento parece ser ruim, mas depois produz frutos de paz. Está escrito lá em Hebreus a importância de ser corrigido. Tá certo? Normalmente o todo só é mudado quando ele é corrigido na infância. A verdade é que muitas vezes nem quando cresce, por mais que apanhou, por mais que foi corrigido, mas ainda continua com atitudes de pessoas insensatas. Bom é quando a gente não precisa apanhar muito na vida para aprender. Já vai aprendendo devagarzinho com os erros dos outros. Bom mesmo aprender com o erro dos outros, para não cair no mesmo erro, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O tolo não pode ser mudado com um simples conselho, né? Existe aquele ditado: se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Quem não já ouviu esse conselho? Às vezes uma pessoa fuma, está lá na própria carteira de cigarro, fotos com pessoas de câncer, com câncer, que eu não entendo isso. Está lá a foto com uma pessoa com câncer, né? E a pessoa consumindo aquilo, quer dizer, é uma coisa inacreditável um negócio desse, né? A gente vê aí quantos jovens não estão sendo presos, mortos, né? Que estão nas drogas, e mesmo assim muitos continuam, né? Que nós possamos aprender com o erro dos outros para não chegar até a gente isso, em nome do Senhor Jesus. Olha só, interessante, o tolo jamais deve ser colocado em posição de liderança, né? Olha o que a Bíblia diz: a sabedoria é elevada demais para o insensato, ele não sabe o que dizer nas assembleias. Olha só, Provérbios 24, versículo 7. Eu concordo. Me lembro do Enéas, né, aqui no Brasil, um homem muito sábio, um cara com 5 formações, um cara super educado, né, e na época que ele falava sobre os discursos dele, tinham ele como louco, né, tinham ele como a mídia não fazia muito caso dele, mas era um cara muito sábio, um cara que sabia falar. É interessante. Eu concordo quando nossos políticos, né, entendam da Constituição Federal, leiam, né, porque se colocar uma pessoa lá em cima insensata, quem sofre é o povo, é a nação. Bom né, que quando seja pessoas sábias, pessoas inteligentes, não desprezando pessoas que não estudam, mas tem cargos que a gente só pode tomar posse de cargo se tiver conhecimento daquele cargo, né? Eu sou consciente disso,
né? Jamais vou inventar de fazer um serviço de motor no carro se eu não sei mexer com motor. Já pensou em mexer com eletricidade se eu não sou eletricista? Né? O mal que isso não vai me causar e por aí vai. Interessante isso. A contínua ameaça de sofrimento é a única influência que o tolo tem para oferecer. Olha só esse versículo. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Já pensou? Provérbios 26, versículo de número 3. Né? Que versículo forte esse. Olha só, o tolo é alguém que comete o mesmo erro repetidas vezes. A pessoa fazer que nem minha mãe, né? A pessoa não se emenda. A pessoa não se emenda, rapaz. É apanhando, é sofrendo e o camarada não se emenda. Como é que pode um negócio desse? Né? O que é que a Bíblia fala acerca disso? Como o cão volta ao seu próprio vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Que versículo, guarda aí. Provérbios 26, versículo de número 11. Né? O tolo usa a ira para ameaçar e criar problemas para os outros. Olha só o que a Bíblia diz. A pedra é pesada, a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Onde é que está escrito isso, irmão Júlio? Provérbios 27, versículo de número 3. Né? Então, tem uma frase que diz que quando nós partirmos dessa vida, nós vamos ser lembrados por duas coisas. Ou pelos problemas que criamos, ou pelos problemas que resolvemos. Você tem sido um resolvedor de problemas, ou você tem sido um criador de problemas? Medita nessa palavra, guarda no teu coração, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nenhuma sabedoria, olha só, o tolo expressa tudo o que sabe, o que sente. O tolo dá vazão à ira, mas o sábio se domina. É um dos frutos do Espírito, é o domínio próprio. Né? A gente devemos pensar, né, para agir, e não agir e depois pensar. A verdade é que existem situações que nós saímos mesmo fora do sério, mas depois a gente reflete sobre aquilo e pede perdão a Deus, procura não errar mais naquilo, tá certo, pessoal? O tolo fala demais e é conhecido por isso. Né? A Bíblia diz, olha só, das muitas ocupações brota o sonho, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 14. Que coisa tremenda é a palavra do Senhor, nosso Deus, para a nossa vida. Quanto aprendizado, quanta coisa boa para o nosso dia a dia. Né? Outra coisa interessante, o tolo nunca acredita que está errado. Né? Já pensou? Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Então, é aquela coisa, né, de pessoas que sempre acham que estão certas, né, e acham que não pode errar. Poxa, somos seres humanos, somos suscetíveis aos erros da vida, do dia a dia. Quem não erra nessa vida? Quem não erra, quem não passa por momentos que às vezes somos tolos, muitas vezes, né, que possamos ler as Escrituras para sermos sábios no nome do Senhor Jesus e nunca dizer, não, você está certo. Muitas vezes, uma vez eu vi uma frase que eu nunca esqueci, olha, ser crente, ser cristão, muitas vezes dá lugar para dizer que está errado, é perder a razão. Ser cristão é perder a razão. Muitas vezes, por mais certo que nós estejamos, temos que perder a razão. E ganharemos lá na frente com isso, com certeza. Adiantando aqui, todo ateu é tolo. Mas, irmão, Júlio, ateu é tolo. Olha só o que a Bíblia diz. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Salmo 14, versículo 1. Olha só. Todo tolo diz no seu coração, não há Deus. Salmo 14,
versículo 1. E no Salmo 53 também, versículo 1, repete essa palavra. Tá certo? A Bíblia diz que o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Então, muitas vezes, o tolo ele não aprende com observação, nem com a experiência. Parece que a vida passa e a gente não adquire experiência, não presta atenção na vida das pessoas, não presta atenção na natureza, não presta atenção no que está acontecendo. Devemos aprender, crescer, amadurecer, sim, à medida que o tempo passa. Tá certo, pessoal? Seja um observador, para não cair naqueles mesmos erros, em nome de Jesus. O tolo ele perpetua seus ressentimentos, ele deseja que os outros sintam sua dor. Olha só, prefere levantar um exército para combater os seus desafetos a tentar resolver a situação. Então, que palavra abençoada. E aqui eu vou encerrar, para a glória do Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: o tolo se recusa a buscar conselho de quem é mais experiente. Sabe aquela pessoa que quando a gente conversa diz: eu já sei. A gente vai falando: você já assistiu isso aqui? Não, eu já assisti. Uma pessoa que parece que a gente está conversando, ele já fez de tudo na vida. Não, eu sei, eu já fiz. Não, rapaz, eu conheço fulano de tal. Não, conheço também. Ou seja, ele se recusa, a buscar conselhos com pessoas mais experientes, porque já sabe de tudo, é o sabichão, já conhece tudo. Então, o reconhecimento de um tolo poupará muitas vezes a gente de experiências frustrantes. Tá certo, pessoal? Então, que esta palavra fique no seu coração, no meu coração principalmente. A palavra é como espada de dois gumes. Corta primeiro para cá, para o meu coração. Quando eu estou falando, Deus fala primeiro comigo, antes de transmitir a palavra para você. Tá certo? Se você gostou, dá um like aí. Tá certo? Se você gostou, dá um like. A nossa intenção é que você seja edificado com essa palavra. Compartilhe com algum parente seu da tua família. Ora por nós, tá certo? Deus abençoe grandemente a tua família, em nome de Jesus. E logo mais estaremos aqui transmitindo mais palavras do Senhor para edificação de vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo.